Dói ver o dinheiro derreter. Os jovens que foram da euforia ao prejuízo na bolsa. Total de pequenos investidores praticamente dobrou entre 2018 e 2019, chegando a 1,9 milhão. O grupo que mais cresceu foi o de jovens. Fala, Lizonário, eu sou o Atila Henrique, sou servidor público federal e a minha missão aqui nesse canal é te ajudar a gerir melhor as suas finanças e te apresentar ótimas oportunidades. Nós vimos que essa matéria foi focada nos jovens, mas a gente sabe que, independentemente da idade, muitos perdem dinheiro lá na B3 e em outros investimentos. E se você quer saber o porquê disso, até para que você possa evitar cometer esses erros, fique até o final desse vídeo. Cada dica aqui é valiosa e eu te garanto que vai te ajudar. E se você não for inscrito aqui nesse canal, já se inscreva e curta esse vídeo para a gente poder disseminar esse conhecimento para o maior número possível de pessoas. Como você viu, a matéria que eu mostrei é lá do início de 2022, ou seja, 4 anos atrás. Mas a gente sabe que o número de pessoas que perdem dinheiro com investimentos aumentou ainda mais, até porque o número de investidores também aumentou e muito. Se nós analisarmos aqui dentro do site da própria B3, da Bolsa de Valores, nós temos essa matéria aqui de maio de 2024 que diz: número de pessoas físicas cresce em 2024 e atinge marca de 19,4 milhões de investidores na B3. Ou seja, a gente consegue perceber o grande aumento de investidores que nós tivemos. O mês de março registrou um aumento na base de investidores pessoas físicas na B3 pelo 8º mês seguido, somando 5,1 milhões de investidores em renda variável e 16,3 milhões em renda fixa. O total de investidores na Bolsa Brasileira atingiu a marca total de 19,4 milhões de pessoas físicas, já descontando aí as duplicidades de investidores que investem em produtos das duas modalidades, renda fixa e variável. Uma alta de 2% no ano. Desde 2020, a base de investidores já cresceu mais de 80%. Bom, eu acho que todo mundo conhece ou já ouviu falar naquela pessoa que perdeu dinheiro com investimentos. Se você conhece alguém ou se você é essa pessoa, me conta aí nos comentários. O que acontece é que a pessoa vê o seu capital diluir depois de aplicar em um determinado investimento e a sua primeira reação é a de tirar tudo, assumir o prejuízo e passar a acreditar que investimento é só coisa de gente rica, que é para gente formado na área, que só consegue se dar bem no investimento aqueles que realmente têm muito dinheiro ou até mesmo que investimento é uma loteria. E não, viu? Não é nada disso. O primeiro motivo real que faz com que muitas pessoas percam dinheiro com os investimentos é por não ter um conhecimento e compreensão do mercado. Lizonários, o entendimento é bem simples, viu? Se você não conhece as regras do jogo, você com certeza vai se dar mal. E nos investimentos é a mesma coisa, você precisa entender aonde você está colocando o seu suado dinheiro. Muitas pessoas perdem dinheiro simplesmente porque não têm conhecimento suficiente sobre o funcionamento do mercado financeiro. Essas pessoas podem estar apenas ali clicando em comprar ou vender um ativo sem entender completamente os riscos que estão envolvidos e também os benefícios de cada operação. E um dos grandes problemas, que é o que eu realmente quero destacar nesse vídeo, é o famoso FOMO. O FOMO é uma sigla em inglês que quer dizer Fear of Missing Out, ou numa tradução direta é o medo de ficar de fora. No mercado de finanças e investimentos, vários fatores podem nos influenciar a tomar uma decisão, e o FOMO é um deles. Para você entender melhor, o FOMO ele é um sentimento desconfortável, ruim, que muitas pessoas que não querem perder uma oportunidade vivenciam. Eu vou te dar um exemplo. Se você tem mais ou menos a minha idade, 37 anos, ou até mais que isso, você vai se lembrar que alguns anos atrás nós tivemos aí um boom do que era chamado marketing multinível. Muitas pessoas da noite para o dia começaram a representar empresas vendendo produtos, montando redes de pessoas e tentando te convencer a entrar em uma dessas redes. Pode ser que você ali naquele primeiro momento, por ser meio cético, desacreditado dessas coisas, você acabou agradecendo o convite e não entrando. Mas o tempo passou e a cada dia você via mais e mais pessoas aparentemente melhorando a sua condição financeira. E aí, depois de muito tempo desse modelo de negócio rolando, com muitas pessoas divulgando ganhos e divulgando freneticamente que estavam mudando de vida, o que foi que aconteceu? Você deve adivinhar, né? Muitas pessoas começaram a entrar em
peso nesse modelo de negócio sem medir os riscos, as consequências, movidas apenas pelo FOMO, ou seja, o medo de ficar de fora. E se você se lembra bem, a maioria dessas empresas foram barradas pelo Poder Judiciário sob a acusação de se tratarem de pirâmides financeiras. E esse mesmo conceito ele funciona até hoje, porém na Bolsa de Valores. É claro que a Bolsa não é uma pirâmide financeira, ela é algo sério, onde realmente dá para você fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Mas o mercado ele oscila muito. Nos períodos de alta, muitas pessoas acabam terceirizando a responsabilidade de escolher bons investimentos. Se você faz isso, eu sinto muito em te dizer, viu? Mas você corre um grande risco. E atualmente, com tanta influência da internet e das redes sociais, muitas pessoas compram ações, fundos imobiliários apenas porque o fulano A ou B falou que essas ações iam valorizar ou que esses fundos imobiliários iam valorizar suas cotas e pagarem dividendos maiores. O grande problema é que ninguém quer tirar ali alguns minutinhos do dia para estudar sobre aquele investimento. Só porque tem vários influencers falando aquilo, já é o suficiente para várias pessoas tomarem a decisão de comprar determinado ativo. Muitos sem nem saber o que aquela empresa ou aquele fundo imobiliário faz para sobreviver. Enfim, estão literalmente terceirizando a responsabilidade por medo de ficar de fora. E o contrário também acontece, viu? Muitos, quando vem a primeira oscilação do mercado, correm para vender tudo o que investiram. Existe um gráfico muito interessante que retrata exatamente esse movimento de mercado. O nome desse gráfico é Ciclo de Emoções do Mercado. E eu vou te mostrar aqui na tela como que funciona. Bom, esse é o nosso gráfico de ciclo de emoções do mercado. Você pode pesquisar aí pela internet, você vai achar diversas matérias explicando esse gráfico aqui. Mas de forma objetiva, nós temos aqui como se fosse representando uma oscilação do mercado. O que acontece? Você começa ali com otimismo, você coloca ali um investimento de determinado valor, aí você ganha ali, por exemplo, se você investiu em fundos imobiliários, você ganha ali os seus primeiros dividendos, aquilo gera um entusiasmo em você, você continua investindo, você tem aquela emoção porque você vê os dividendos caindo. Aqui, nesse topo, nós temos a euforia. Aí é quando você acha que vai ficar rico. Aqui a pessoa começa a cometer loucuras, a pessoa vende carro, vende casa, faz de tudo para poder investir naquele determinado ativo. E as pessoas que estão de fora, elas também entram aqui nesse ponto do mercado. O mercado está em alta, está acontecendo uma euforia. As pessoas que estão de fora, o que elas fazem? Elas começam a ouvir todo mundo falar daquele determinado investimento. E aí entra o FOMO, que é o medo de ficar de fora. Por exemplo, atualmente a gente está vendo falar aí do Bitcoin, que bateu aí $100 mil, uma unidade do Bitcoin. E o que está acontecendo com todas as pessoas que você conversa? As pessoas elas querem investir em Bitcoin. Só que a gente tem que pensar que nós estamos neste momento aqui do mercado, um momento de euforia. Será mesmo que esse é o momento certo para você entrar no mercado, justamente naquele ativo que está mais valorizado? Mas é o que muitas pessoas fazem. Nós vamos dar uma olhadinha agora aqui no gráfico do Bitcoin. Aqui a gente consegue observar o que está acontecendo neste momento com o Bitcoin. Ele está valendo $102 mil. A gente consegue observar que desde fevereiro, aqui o Bitcoin deu uma lateralizada, mas desde outubro o Bitcoin começou a subir. E o que acontece neste momento? Muitas pessoas começam a falar do Bitcoin. Olha, se você não comprar Bitcoin, você vai ficar pobre, você tem que comprar Bitcoin porque daqui a X anos você vai ganhar muito dinheiro. Só que o que acontece nesse momento? Se a gente reduzir o gráfico aqui, ó, nós vamos ver que o Bitcoin ele rompeu todas as suas barreiras. Esse é o momento de maior alta do Bitcoin desde o seu surgimento. Olha aqui onde nós estamos no gráfico. Esse será mesmo que é o momento de você sair comprando Bitcoin? Enfim, é uma decisão pessoal, mas você
pode, de repente, aguardar e esperar melhores oportunidades. Ou, de repente, nesse momento, quando o Bitcoin está em alta, você pode tentar outras oportunidades em outros tipos de investimento. Mas o que acontece é que muitas pessoas entram aqui, ó. Esse é o momento de euforia. Tem várias pessoas que estão entrando aqui. Então, voltando lá para o nosso gráfico, aqui no nosso gráfico a gente consegue perceber exatamente o momento de euforia, onde as pessoas estão entrando. E aí, o que acontece? Ou o que tende a acontecer? Pode ser, dando o exemplo do Bitcoin, que agora a gente comece a ter uma queda aí da força do Bitcoin. Não estou dizendo que isso vai acontecer, é uma probabilidade. Mas para explicar o gráfico, vamos considerar que isso aconteça agora. Então, milhares de pessoas aqui na euforia fizeram investimentos em Bitcoin. Só que o Bitcoin agora, ele começa ali com uma tendência de queda. Aí essas pessoas que entraram aqui na euforia, elas começam a negar aquilo, começam a achar que, olha, eu fiz besteira, não sei se era o momento. Aí o Bitcoin cai mais, a pessoa começa a gerar uma ansiedade. Aí o ativo que a pessoa investiu cai mais, ela já entra no medo, ela começa a realmente sentir medo, ela fala, caramba, vou perder dinheiro. E aí o mercado cai mais, entra o período de depressão, depois nós temos o pânico. Aqui, nesse estágio, a pessoa já está determinada a desfazer daquele investimento e aí a gente entra aqui, ó, na parte de capitulação e no desânimo. Aqui nessa parte, a pessoa desesperada, já em depressão, com muito medo, ansiosa, o que ela faz? Ela vende tudo que ela comprou. Então ela comprou aqui no momento de euforia, onde estava todo mundo falando sobre aquele ativo, falava para você comprar determinado ativo ou te induzia a fazer aquele tipo de investimento. Então ela comprou aqui, só que o mercado desabou por N motivos e agora ela aqui nessa fase de desânimo, ela vai vender aí os seus ativos. Ela assume o seu prejuízo e se desfaz daqueles ativos. Ou seja, ela falou, beleza, vou perder, mas vou sair disso. É o que está acontecendo também com os fundos imobiliários neste momento da Bolsa de Valores. E aí, depois dessa fase de desânimo, começa as outras fases, o ceticismo, a esperança, aí o mercado dá uma melhorada, aí começa o alívio, o mercado sobe mais, depois nós voltamos aqui para a fase do otimismo. Então, se você sabe fazer uma leitura de mercado, você vai saber exatamente os pontos onde você deve entrar em determinado investimento, para que você não faça parte do FOMO, que é aquelas pessoas que vão na euforia, o medo de perder, o medo de ficar de fora. Nossa, o meu parente, o meu vizinho comprou Bitcoin está valendo $102 mil. Eu tenho que comprar também porque eles vão ficar ricos e eu não vou. Então, aqui, quando a pessoa entra aqui, ela tem uma maior probabilidade de ter aí uma decepção muito grande. Mas quando o mercado está desse jeito aqui no desânimo, onde as pessoas que compraram aqui estão vendendo, talvez essa seja uma ótima oportunidade. Aquele ditado, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, talvez a oportunidade de você vender lenço é nesse momento. É nesse momento que você vai ali comprar os fundos imobiliários que estão extremamente descontados. Vamos dar um exemplo aqui agora de um fundo imobiliário. Então, nós estamos aqui no site Status Invest, um site onde eu gosto muito de fazer algumas análises de fundos imobiliários. A gente vai vir aqui em ranking de FIIs e nós vamos ver o quarto maior fundo imobiliário da Bolsa de Valores pelo número de cotistas. Então é o VGHF11, esse é o quarto maior fundo imobiliário. Vamos acessá-lo aqui. E aqui, já analisando esse fundo imobiliário, a gente já consegue perceber que o seu valor atual, né, o valor da cota está em R$ 7,25. Aqui nós estamos vendo o gráfico dos últimos 30 dias, a gente pode observar aqui uma queda brusca. Se a gente filtrar aqui pelos últimos 5 anos, a gente consegue observar, nesse momento nós estamos aqui, ó, R$ 7,25. Então, olha só o que aconteceu com esse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário, ele vinha aqui lateralizado, estável, ele deu uma caída, depois ele recuperou um pouco e agora ele desabou, muito por conta do cenário atual que nós estamos vivendo, as notícias, o aumento do dólar, inflação e vários outros fatores. Mas o fundo imobiliário, ele ainda é um fundo sadio. Nós vamos ver aqui, ó, que ele pagou um dividend yield de 15% nos últimos
12 meses. Então, independentemente do valor da cota, o fundo imobiliário ele está pagando. Se nós descermos aqui, ó, vamos ver que no mês de dezembro esse fundo imobiliário pagou 10 centavos. No mês de novembro pagou 9 centavos. Então veja bem, se nós analisarmos aqui o PVP, que é o valor da sua cota em relação ao seu patrimônio, ele está com PVP de 0,82, ou seja, a cota, o preço justo dessa cota nesse momento seria R$ 8,86. Então nós temos aqui a R$ 7,25. O fundo imobiliário ele está descontado, ele está mais barato. Será que essa é uma oportunidade? O que será que está acontecendo aqui no mercado nesse momento? Se a gente pegar aqui os últimos 6 meses, ó, a gente está vendo as notícias, o que está acontecendo no Brasil afora, mas isso gera um pânico nas pessoas. Lembra lá do nosso gráfico? Vamos voltar lá. No nosso gráfico aqui a gente consegue perceber, ó, as notícias do mercado, dólar alto, enfim, uma insegurança muito grande no governo. Então isso aí começa a gerar uma ansiedade nas pessoas, começa a gerar um medo, uma depressão. E o que as pessoas começam a fazer? A vender os seus fundos imobiliários, a vender os seus investimentos. Aí nós temos esse resultado aqui, ó. As pessoas começam a vender desesperadamente e aí elas começam a realmente se desfazer dos seus ativos e assumir aí os seus prejuízos. Lá no outro gráfico, no outro site, fica melhor ainda para a gente enxergar isso. Então aqui nesse gráfico a gente consegue ver melhor aí o movimento dos investidores. Nós estamos aqui no VGHF11, o quarto maior fundo da Bolsa de Valores, e aqui a gente consegue ver com uma riqueza maior de detalhes o que está acontecendo neste momento. A gente consegue observar que o fundo ele veio aqui um pouquinho lateralizado e logo aqui ele teve uma queda gigantesca. Aqui nessas barras você consegue notar o volume de negociação. Então, ó, você está vendo essa barra vermelha e aqui o volume bem alto, isso significa o quê? Muitas pessoas nesse dia aqui, no dia 2 de dezembro, estavam vendendo esse fundo, estavam desesperadamente abrindo mão desse fundo. Então, se a gente voltar aqui para o nosso gráfico, provavelmente essas pessoas que estavam vendendo esse fundo desesperadamente estejam aqui nessa situação de medo, pânico, depressão, desânimo, desacreditada do mercado, agora acabou tudo, o fundo imobiliário já era, é um fracasso, é um golpe, eu não quero saber mais disso, eu entrei por conta do influencer e agora eu tô me lascando. É isso que acontece. Aí as pessoas começam a vender e aí se torna aí uma grande oportunidade. Voltando aqui para o gráfico, a gente percebe aqui um grande volume de pessoas abrindo mão do seu fundo imobiliário. Aqui também, no dia 30 de setembro, um grande volume de pessoas, vou dar um zoom aqui, um grande volume de pessoas, como você pode ver aqui nessa vela, abrindo mão do seu fundo imobiliário. E várias pessoas entraram quando esse fundo imobiliário estava aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, quando ele estava custando R$ 9,25. Momento de euforia. Muitas pessoas falando do fundo imobiliário, que é um investimento assim, assado. As pessoas sem pesquisarem, sem ter um conhecimento mais aprofundado, resolveram entrar apenas porque A ou B estava falando. Não que o fundo seja ruim, mas o que acontece com essas pessoas? Quando o mercado ele dá uma oscilada, e aqui nós estamos falando, claro, de uma renda variável, as pessoas começam a vender. E aí que eu sempre digo, se você entende o movimento de mercado, você vai saber exatamente a melhor hora para você entrar. Porque enquanto uns choram, outros vendem lenços. São nessas oportunidades que você pode aí montar boas carteiras desvalorizadas, mas como você está comprando ali, o seu preço médio vai ser muito baixo e são bons fundos imobiliários que estão pagando dividendos mensalmente. Conseguiu perceber? Muitas pessoas perdem dinheiro apenas por não entenderem como o mercado funciona. As pessoas compram nos períodos de alta, seguindo a tendência do FOMO, que é aquele medo de ficar de fora, e vendem no período de baixa. Esse fenômeno do FOMO se manifesta de diferentes formas e pode ser por compras impulsivas, seguir a moda do momento sem fazer uma análise mais profunda, tomar uma decisão de compra de algum ativo apenas porque seu tio lá naquele churrascão de família comprou e diz que está lucrando. Enfim, são muitos os motivos, mas você que é um lisonário, depois desse vídeo aqui, você não vai mais cometer esse tipo de erro. Se você conseguir controlar as suas emoções, você vai ver oportunidades incríveis batendo aí na sua porta. Lisonário, o intuito desse vídeo é te mostrar que é possível sim viver de renda com os seus investimentos, mas para isso
você precisa estudar e estudar muito. Você precisa analisar bem o mercado, saber exatamente a hora de entrar, a hora de realizar o seu lucro, saber também como realmente se comportar nesse mercado. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha aberto a sua mente. Eu espero que você consiga enxergar as oportunidades que o mercado sempre está nos oferecendo, seja nos períodos de alta ou seja nos períodos de baixa, e que você realmente consiga fazer o seu dinheiro trabalhar para você e ver o seu patrimônio crescer. Se assuntos como esse são importantes para você, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se já não for inscrito e ativar as notificações para acompanhar todo o conteúdo que eu trago aqui semanalmente. E se você quiser me seguir lá na outra rede, é só procurar por Lizonário. Grande abraço e muito obrigado por assistir.